Regionalização da África. Considerando os aspectos históricos e culturais, a África pode ser dividida em duas grandes regiões: África Branca ou do Norte e África Negra ou Subsaariana. Devido às diferenças internas do continente africano, principalmente na África subsaariana, que reúne mais de 40 países, somados à sua grande extensão territorial, a Organização das Nações Unidas propôs a regionalização do continente em 5 regiões, seguindo critérios de localização, cultura e economia. É possível também regionalizar a África, tendo por base a economia dos países que a compõem. Assim, distinguem-se dois conjuntos: países com certo desenvolvimento industrial e países cuja base da economia são os produtos primários. O primeiro mapa apresenta a regionalização da África de acordo com o critério étnico-cultural. O segundo mapa representa a regionalização da África de acordo com a ONU. O terceiro mapa representa a regionalização da África com base na economia. O mapa trata da distribuição étnica do continente africano. Regionalização com base no critério étnico e cultural. Segundo essa regionalização, nós temos a África Branca ou do Norte e a África Negra ou Subsaariana. A África Branca ou do Norte compreende 6 países independentes: Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos, Argélia e Mauritânia, e um território que busca sua independência, que é o Saara Ocidental. Porém, alguns autores consideram a Mauritânia como parte da África subsaariana. Outros incluem na África do Norte também o Sudão. Isso se deve devido a 70% da população sudanesa falarem o árabe. Com a invasão dos povos árabes nos séculos 7 e 8, ocorreu a arabização da África. Esse fato explica a predominância regional da população árabe, da língua árabe e da prática do islamismo. Destaca-se na África do Norte a sub-região denominada de Maghreb, em árabe, Maribou Maghrib, que significa o poente, ou seja, onde o sol se põe, em relação ao centro de islamismo situado na Península Arábica, atual Arábia Saudita. O Maghreb tradicional compreende o Marrocos, a Argélia e a Tunísia, que pertenceram ao Império Colonial Francês. A cadeia do Atlas favorece o povoamento na África do Norte, especialmente no Maghreb. Entre o Atlas e o Mar Mediterrâneo, estendem-se as planícies férteis, de clima mediterrâneo, densamente povoadas, onde se cultivam vários produtos, como cereais, uva, oliveira, e ocorre também a exploração mineral de fosfato. Ao sul da cadeia do Atlas, surge o deserto do Saara, cujo principal recurso é o petróleo. Já a África Negra ou Subsaariana abrange os países da África situados ao sul do deserto do Saara e apresenta população predominantemente negra e minorias brancas descendentes dos colonizadores europeus e asiáticos, como indianos, chineses, indonésios. Destaca-se também a multiplicidade de crenças e religiões, como islamismo, cristianismo, judaísmo, crenças tradicionais africanas, entre outros. A África subsaariana se caracteriza também por ser uma região do continente africano onde a pobreza atinge grande parte da população. É aí que se localizam os países com menores índices de desenvolvimento humano do mundo, como Burkina Faso, Chad e República Centro-Africana, entre outros. Embora cerca de 60% da população economicamente ativa da África subsaariana se dedique à agricultura, o déficit de alimentos gera subnutrição e fome. Essa situação é agravada pelas secas na região do Sahel e pelas guerras civis que arrasam plantações e dificultam a entrega de alimentos pela ajuda humanitária. O Sahel, que é uma faixa de transição entre o deserto do Saara e as florestas equatoriais, é também a região que apresenta o maior índice de desertificação do mundo.
A agricultura da África subsaariana apresenta uma distorção, enquanto as plantations de cacau, café, algodão, amendoim, chá, banana, entre outras, são controladas principalmente por empresas europeias que ocupam 40% da superfície agrícola, abrangendo as melhores terras cultiváveis. Já a agricultura de subsistência ocupa as terras menos férteis e convive com a falta de crédito e de assistência técnica, apresentando baixa produtividade. A oposição entre a agricultura de exportação e a agricultura de subsistência é uma herança do colonialismo que perdura até os dias atuais. Os dois mapas apresentam a regionalização com base no critério étnico ou cultural. E se observarmos o primeiro mapa, na África do Norte só apresentam Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental. Já o segundo mapa é incluído também o Sudão. O primeiro mapa já aparece com a África do Norte, também a Mauritânia. No segundo mapa, vários países são inclusos também na África do Norte. Esses países têm como religião predominante o islamismo. Regionalização com base na economia. Nessa regionalização, nós temos os países com desenvolvimento industrial, que é composto pela África do Sul e pelo Egito. A África do Sul é o país de economia mais desenvolvida da África e é favorecido pela abundância de recursos minerais em seu território e também pelos elevados investimentos estrangeiros que o país vem recebendo nas últimas décadas. A África do Sul desenvolveu também uma atividade industrial diversificada, com predomínio de indústrias de bens de consumo, como têxtil, alimentícia, de vestuário, e também indústrias de bens de produção, como máquinas, equipamentos, metalúrgica, siderúrgica, química, entre outras. Além também da indústria naval, de armamentos, automobilísticas, entre outras. A África do Sul destaca-se ainda como o primeiro produtor mundial de cromo e de platina e também o quinto maior produtor de diamantes. O Egito, chamado de País do Nilo, é o segundo país mais populoso da África, sendo superado apenas pela Nigéria. Depois da África do Sul, o Egito é o país mais industrializado do continente. Duas concentrações industriais se destacam, uma localizada na capital, Cairo, e que se estende para o norte até Alexandria e para o leste até Suez. A segunda, localizada no sul, em Assuã. O principal setor industrial egípcio é o têxtil, no qual sobressaem as unidades de tratamento de algodão, cujos produtos são largamente exportados. São importantes também as indústrias química, moveleira, alimentícia, do vidro e da cerâmica, do papel, siderúrgicas de pequeno porte e refinarias de petróleo. Além de abastecer o mercado interno, o petróleo extraído no Egito destina-se à exportação, constituindo uma importante fonte de renda. Já os países cuja base da economia são os produtos primários é subdividido em dois conjuntos: países de economia de base agrária e países de economia de base mineral. A produção agrícola na África se organiza em formas de produção diferentes. De maneira geral, encontra-se a agricultura de subsistência e a agricultura comercial ou de plantation. A agricultura de subsistência consiste em obter da terra uma produção de alimentos com o objetivo de suprir as necessidades alimentares dos próprios produtores e de suas famílias. Já a agricultura comercial, sob a forma de plantation, destina-se a abastecer de matérias-primas a indústria europeia. A África é um continente rico em recursos minerais, assim como os produtos da agricultura comercial. A atual produção de minérios, realizada principalmente por empresas estrangeiras, também destina-se à exportação. Em sua maioria, ela é processada ou beneficiada no exterior, fato que impossibilita aos países africanos agregar maior valor às suas exportações de minérios e obter mais divisas. Dos produtos minerais, um dos maiores destaques é o petróleo, e a Nigéria é o país com a maior produção no continente africano. O primeiro mapa apresenta as principais atividades econômicas
desenvolvidas no continente africano. O segundo mapa representa a distribuição das indústrias pelo continente africano. O primeiro mapa apresenta os reflexos da economia na África, também das condições socioeconômicas. O segundo mapa representa a divisão com base na economia. A regionalização de acordo com a ONU. Segundo essa regionalização, a África divide-se em África Setentrional, África Ocidental, África Central, África Oriental e a África Meridional. A África Setentrional é uma região intensamente urbanizada, com cidades concentradas próximas ao mar Mediterrâneo, onde o relevo e o clima mais ameno favorecem a ocupação e a agricultura. A África Ocidental apresenta diferentes formações vegetais do litoral, no Golfo da Guiné, em direção ao norte, onde é possível cruzar florestas tropicais, savanas e estepes, até chegar ao deserto, no norte do Níger, do Mali e da Mauritânia. Os países dessa região são exportadores de produtos agrícolas, minerais e energéticos, principalmente de petróleo. Devido à fraca industrialização, esses países precisam importar produtos manufaturados, o que resulta em economias bastante dependentes. A África Central, localizada nas proximidades da linha do Equador, apresenta florestas equatoriais e tropicais de elevada biodiversidade, além de savanas, estepes e desertos. Os países da África Central são exportadores de cobre, diamantes, petróleo e madeira e vêm recebendo grandes investimentos estrangeiros. A África Oriental abriga diferentes formações vegetais, como florestas tropicais, savanas e estepes. Voltada para o Oceano Índico, essa região tem a economia dirigida para a agricultura. Nas últimas décadas, guerras civis, surtos de fome e conflitos étnicos e religiosos vitimaram milhões de pessoas em Uganda, Ruanda, Burundi, Somália e na Etiópia. Já os territórios localizados ao sul do continente formam a África Meridional. Observa-se nessa região a presença de savanas nas porções central e norte, desertos na porção sudoeste e vegetação mediterrânea no extremo sul. A África Meridional apresenta muitas reservas minerais, sobretudo de ouro, o que levou a ser intensamente disputada pelas potências europeias desde o final do século XIX. Atualmente, são as empresas mineradoras transnacionais que exploram esses recursos, com exceção da África do Sul, que é a economia mais diversificada do continente. Os demais países exportam produtos primários, principalmente recursos minerais. Nas imagens, nós temos a divisão da África de acordo com a ONU.